Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre as nossas vidas, dia após dia. Domingo passado nós estivemos lá na congregação do Nova Barra, no aniversário lá, pregando a palavra do Senhor. E hoje estamos aqui para dar continuidade ao estudo da palavra que temos feito. Quero convidá-lo para abrir em Gênesis, capítulo 3. Estamos estudando sobre entendendo as anomalias do nosso tempo, e para isso nós estamos olhando os princípios, os começos, e domingo passado nós trabalhamos Gênesis 3, versículo 6, e hoje nós vamos continuar a exposição desse texto. Então, Gênesis 3, capítulo 6, aliás, Gênesis capítulo 3, versículo 6, até o versículo de número 13. Gênesis 3, 6 a 13. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Vamos orar nesse momento? Fale com Deus e peça para que Deus fale ao teu coração, e para tanto que Deus me use para falar a palavra dEle ao teu coração nessa noite. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, agora aproximamos, ó Deus, da tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, palavra que é capaz de fazer coisas grandiosas em nosso viver, palavra capaz de libertar, transformar, mudar pensamentos e propósitos do nosso coração. Por isso, ó Deus, fale conosco nessa noite, edifica o teu povo por meio da tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos olhado para as Escrituras e pensado acerca se a nossa vida, se esse mundo, se a vida que nós estamos vivendo e compartilhando aí, tudo que está acontecendo à nossa volta, se tudo isso é normal. E nós temos visto o seguinte, que nem tudo que se torna parte do cotidiano, do dia a dia das pessoas, é algo normal. Nós vemos o seguinte pela palavra de Deus, e a primeira mensagem nós trabalhamos acerca disso, que o normal e o perfeito é visto na criação de Deus. Deus criou tudo normal, Deus criou tudo perfeito, com propósito, com significado, com liberdade, com perfeição. Mas aí aconteceu o porém da história. E aí nós vemos a anormalidade. Então, a anormalidade, as anomalias, as imperfeições, nós podemos ver no pós-queda.
É a queda do ser humano que trouxe ao homem e a toda a descendência do homem e a toda a ordem da criação as anomalias, as anormalidades. Então, muito do que nós percebemos ao nosso lado não é normal. Se tornou comum, mas não é normal. E nós estudamos no domingo anterior justamente acerca, no outro, que nós estivemos pregando, que a queda, ela é o ponto que muda a história, só que não muda para melhor, muda para pior. E o capítulo 3, versículo de número 6, mostra aí como aconteceu e os passos que o homem e a mulher deram para cair na tentação. O versículo 6 diz que o primeiro passo foi que a mulher viu, ela foi seduzida pelos olhos. E o que ela viu? Ela viu uma fruta que era boa para comer, que dava prazer à carne, era gostosa, era saborosa, parecia gostosa, parecia saborosa, daria prazer, satisfaria os desejos da sua carne. E também diz que a fruta era agradável aos olhos, ela era bonita, ela era atraente, ela era sedutora, encantadora. Quando olhava para aquela fruta, dava desejo de comê-la. Então ela é atraída por aquilo que deseja a sua carne, e ela é atraída por aquilo que agrada os seus olhos, é bonito, é vistoso, é sedutor, é encantador, aquilo que você vê e logo aguça o desejo de ter, de possuir. E também diz que ela era desejável para dar entendimento. E aqui para Eva seria ser mais do que Deus. Conhecer, ter conhecimento de todas as coisas, ser igual a Deus. Dar entendimento, dar poder, glória, honra, prestígio. Então ela é seduzida por essas três coisas. E quando a gente olha a vida que segue depois da queda que a mulher e o homem tiveram, a estratégia do inimigo continua a mesma. Ele nos seduz por aquilo que deseja a nossa carne, que é desejo da nossa natureza. Nos seduz pelos olhos, por aquilo que é atraente, por aquilo que é sedutor, por aquilo que é belo, por aquilo que nos conquista pelos olhos. E nos atrai por aquilo que gera soberba na vida, glória, poder, riqueza, prestígio, fama. E é interessante, queridos, que Eva foi e pegou, tomou. Ela só estava sendo tentada, mas ela pega o fruto do seu desejo. E depois que ela pega o fruto do seu desejo, diz que ela come. Ela consuma o desejo dos olhos, da soberba da vida e da sua própria carne. Uma coisa que a gente sempre ressalta é que ser tentado não é pecado. Todos nós somos tentados. Nós somos tentados pelo mundo, nós somos tentados pelo diabo e nós somos tentados pela nossa própria carne. E a tríade usada para nos seduzir é o desejo da nossa carne. É aquilo que atrai e deseja os nossos olhos. E aquilo que gera poder, riqueza, fama, soberba, entendimento. E diz que a mulher comeu e deu para o seu marido. Uma coisa que eu quero ressaltar, para a gente continuar o estudo desse texto, é que
Eva e Adão. Adão e Eva esperavam coisa melhor. Esperavam ser algo a mais com o comer do fruto daquela árvore que estava sendo oferecido pela serpente. E eles tinham tudo do bom e do melhor, mas não havia contentamento ainda, queriam mais. E essa é uma grande estratégia, queridos. Muitas vezes, preste atenção aqui, muitos jovens, muitos adolescentes, muitos adultos acham que a vida à parte de Deus vai ser melhor. Que a vida longe de Deus é que Ele vai conquistar, que Ele vai satisfazer os desejos do seu coração, que Ele vai viver a vida muito melhor, e falar, esse negócio de crente, esse negócio de estar na igreja, esse negócio de ouvir a palavra de Deus, se eu estiver lá fora, aí sim. E muitos deles têm tido os resultados de Adão e Eva: morte e maldição. Por isso, olha quais são os resultados dessa queda. Olha os resultados dessa queda. A primeira delas está aí no versículo de número 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A primeira coisa, o primeiro resultado do pecado na vida de Adão e Eva, o primeiro resultado foi a perda da comunhão consigo mesmo. Se nós olharmos em Gênesis 2, versículo 25, vai dizer assim: ora, um e o outro, homem e sua mulher, estavam nus e não sentia vergonha. Estavam nus, mas não sentia incomodado, desconfortado com eles mesmos. Mas após o pecado, eles passaram a olhar para o mesmo corpo nus, mas agora com outros olhos, os olhos abertos, os olhos maus. E com esses olhos, quando eles olham para eles mesmos, eles sentem vergonha, eles se sentem incomodados, eles se sentem desconfortados. Diante disso, do que eu quero ressaltar, é que o termo vergonha tem a ver com desconforto com algo em nós mesmos. Você se sente envergonhado, desconfortado com algo em você mesmo. O desconforto conosco mesmo, onde vem inquietação e perturbação em relação àquilo que agora somos, diante de algo que nós fizemos, é resultado do pecado. É resultado do pecado. Antes do pecado não havia vergonha consigo mesmo, agora há. Antes do pecado não havia em Adão problema consigo mesmo, agora há. Antes do pecado não havia em Adão e nem Eva conflitos no coração, agora existem. Assim, a imediata consequência do pecado na vida de Adão e Eva foi a perda da paz interior. Agora já não há paz no coração, há inquietude. Agora não há paz, há perturbação, há conflito, há uma guerra interna, há uma desestrutura. O homem sente desconfortado com ele mesmo. E não é só no sentido de nudez física, não, que é algo muito mais profundo. Eles sentem desconfortados com o que eles fizeram. Quando eles quebram
a ordem de Deus, a aliança com Deus, o coração deles agora é permeado pelo pecado. O coração deles agora é mau. É mau agora todo o desígnio do coração humano. Agora o que era normal na criação da sua perfeição já não é mais normal. Agora o homem tem do que se envergonhar. Ele se envergonha dos seus atos. Ele se envergonha dos seus pensamentos. Eles se envergonham das suas atitudes. Eles se envergonham dos seus comportamentos. Porque o coração mau, maculado pelo pecado, os levou agora a viverem dessa forma. Então, que da primeira consequência que o pecado trouxe foi a perda da paz interior. Foi a desarmonia. O homem hoje, ele não se entende. Infelizmente, nós vivemos uma geração que o grande problema dela não é externo a ela. Tem muita gente que pensa que o homem é produto do meio. O problema do homem não é o lugar que ele vive. O problema do homem é o seu próprio coração, que se encanta, que se deixa ser seduzido, que se deixa ser levado pelo desejo dos olhos, pela soberba da vida, pelo desejo de grandeza, de poder, de glória, de fama, o desejo de satisfazer dia após noite os desejos da sua carne, desejos sexuais, desejos materiais e tantos outros desejos. Mas a segunda coisa, o segundo resultado que nós vemos aí, é a perda da comunhão e da intimidade com Deus. É interessante isso, porque a perda da comunhão com Deus é que gera a perda da paz interior e que vai gerar perda em outro relacionamento. Então, olha o que diz o versículo de número 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Quando ouviram agora o barulho de Deus chegando, porque Deus todos os dias, na viração do dia, Deus vinha para conversar, manter comunhão, intimidade com a sua criatura, com o ser humano, com Adão e Eva. Mas Adão, diante do reconhecimento de que era Deus, o que ele tem? Ele diz: tive medo. O homem que tinha comunhão e intimidade com Deus, agora quando sabe que é Deus, tem medo dele. Veja aí a gravidade do pecado na vida do ser humano. O homem foi criado por Deus e para a pessoa de Deus. Ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O Senhor o colocou no jardim para dominar e para viver para a sua glória. Deus deu a sua palavra e Deus deu a sua ordenança. O primeiro casal deveria viver com Deus e para Deus. Mas depois do pecado, veja o que acontece. Eles têm medo de Deus. Eles não sentem bem na presença de Deus, eles sentem maus na presença de Deus. Eles sentem vergonha na presença de Deus. Eles sentem culpa na presença de Deus. Eles se veem incomodados na presença de Deus. Isso é resultado do relacionamento quebrado com Deus.
O pecado, querido, faz com que o homem perca a comunhão e a intimidade com Deus. E é claramente perceptível isso. O homem que tinha comunhão agora tem medo. O homem que tinha comunhão agora tem culpa. O homem que tinha prazer de estar com Deus agora foge de Deus. Queridos, a perda da comunhão e da intimidade com Deus, ela faz com que o ser humano desvie do seu fim principal neste mundo. Qual que é o fim principal do homem nesse mundo? Deleitar da presença de Deus e viver para a sua glória. O homem separado de Deus é um homem separado do seu propósito, na contramão do normal para o qual ele foi criado, na contramão do seu objetivo e propósito para o qual foi criado. Presta atenção, quer dizer, então o homem, do jeito que nós vemos hoje, na sociedade que nós vemos hoje, não é normal. Porque ele vive na contramão do normal para o qual ele foi criado. Que é viver com Deus e para Deus. Porque a comunhão é a base, o fundamento da existência. Sem ela, o homem caminha por caminhos tortuosos, o homem caminha por areias movediças, o homem caminha por caminhos que ele acha direito, mas que na verdade são caminhos de morte. A base, o esteio da existência humana é Deus. Sem ela, o ser humano é incompleto, porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano afastado de Deus é um ser humano afastado dele mesmo. Por isso o ser humano afastado de Deus é um ser humano sem paz, inquieto, perturbado, com medo, culpado. O ser humano que está afastado de Deus, ele é capaz de praticar as piores barbáries que se pode imaginar. Dias atrás nós vimos, ou pelos noticiários, um jovem que entra numa escola e ele mata crianças a facão, e professor, sem nenhum pudor. Nós vimos nessa pandemia prefeitos, governadores, que furtaram o dinheiro da saúde, que era para ser usada para compra de medicamentos, ou quem sabe aquisição de novos leitos de UTIs, para atendimento de estados graves da Covid. Quer dizer, o seu retrato do homem sem Deus é um ser desalmado. Um ser que é capaz de fazer e viver como se o que ele faz e o que ele vive fosse normal. E há aplausos para as anormalidades do coração humano. Quando a gente vê, por exemplo, pessoas que têm vários processos na justiça, que é presidente de uma CPI, e o outro relator de uma CPI, a gente vê como o ser humano, com o seu coração longe de Deus, é capaz. Quando nós olhamos para a violência, quando nós olhamos para a falta de amor no coração das pessoas, quando nós olhamos para essa pandemia e vemos a ausência de solidariedade humana, de empatia humana, quando nós vemos, queridos, pai contra filho, filho contra pai, quando nós olhamos, nós vemos como é o retrato do homem sem Deus. Com certeza, vivemos as anomalias do nosso tempo, porque o homem
está na contramão da vontade de Deus. O homem que foi criado com o propósito de estar com Deus e viver com Ele e para Ele, vive ao contrário da vontade dEle. E é o resultado da terceira coisa. Está aí do versículo 11 até o versículo 13, que é a perda da comunhão com o próximo. Primeiro resultado, perda da comunhão consigo mesmo. Segundo resultado é a perda da comunhão com Deus. Terceiro resultado é a perda da comunhão com o próximo. Tudo está aqui no meio, querido. Sem relacionamento com Deus, o homem não tem relacionamento consigo mesmo, porque ele está em guerra. Alguém em guerra com ele mesmo vive bem com os outros? Vive bem com a vida? Não, querido, o homem, se ele não for consertado por Deus, não é defeito. Por que acontece os grandes levantes da paz? Quantas vezes tiveram? E culminaram em que os levantes de paz que a sociedade levantaram? Em violência, em morte, em fogo, em tiros. Porque o problema, querido, está no coração do homem. Diz que o versículo de número 11 a 13, vezes que ele perde a comunhão com o próximo. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Após a queda, há uma perda de comunhão com o próximo. O que se vê depois da queda aqui, o casal que vivia harmonioso, que não tinha do que se envergonhar, que deleitava da presença um do outro, agora o que vê é desculpas e acusações. O homem, quando questionado, diz para Deus: foi a mulher que tu me deste. A mulher, quando questionada por Deus: por que você fez isso? Ela diz: a serpente me enganou e eu comi. O que se vê aí, após a queda, a partir da queda, é que os seres humanos agora não são capazes de assumir a responsabilidade pessoal por sua queda. A culpa é do outro. E você já parou para perceber que na nossa sociedade a culpa sempre é do outro? Sempre é do vizinho? A culpa é sempre do esposo? A culpa é sempre da esposa? A culpa é sempre do pai? Ou a culpa é sempre do filho? A culpa sempre é do outro. Aqui o que nós vemos é o seguinte: Adão diz: a mulher que tu me deste. A culpa é da mulher. A mulher, quando questionada, diz: a serpente me enganou e eu comi. A culpa é da serpente, a culpa é do diabo. E Adão não para aí, porque ele diz assim: a mulher que o Senhor me deu como esposa. Ou seja, a culpa é de Deus. A culpa é de Deus, a culpa é do diabo, a culpa é da esposa, mas nenhum assume a culpa por seu erro, por sua falha, pelos seus problemas. E o que nós vivenciamos nos nossos dias, os conflitos relacionais, a questão toda começa com o coração do homem que se tornou mau com a queda. Que é mau todos os desígnios do coração do homem. O homem, com a separação de Deus, o homem perdeu a comunhão com Deus. E em perdendo a comunhão com Deus, ele perde a comunhão com ele mesmo. Há no coração do homem perturbação, inquietude, culpa. E ele perde a comunhão com Deus, perde a comunhão com ele mesmo. A consequência é eu perder a comunhão com o próximo. Eu queria, para terminar aqui, queridos, aplicar isso para dentro da nossa vida familiar, já que nós estamos vivendo aí a nossa vida
nosso meio da família agora. Primeira coisa que eu queria aplicar aí, nessa queda, onde nós perdemos a comunhão conosco mesmo, a comunhão com Deus e a comunhão com o próximo, e agora os relacionamentos são conflituosos. Primeira coisa, vivemos no mundo caído. A nossa relação familiar é construída no mundo caído. Isso significa o seguinte, que de uma forma ou de outra, o nosso casamento, dia após dia, eles sofrem os efeitos deste pecado. Dia após dia. Não há como você viver a vida hoje, familiar, conjugal, com os filhos, sem entender que nós estamos no mundo, o mundo que nos rodeia, os valores do mundo, os costumes do mundo, as práticas do mundo, estão influenciadas pelo pecado, de tal maneira que a Bíblia chega a dizer que o mundo jaz no maligno. E a palavra mundo não é a criação, cara. A palavra mundo é o sistema de valores, costumes e práticas. Então nós vivemos nesse mundo danificado pelo pecado. Então, nesse mundo que nossa relação é construída, nós temos que entender a natureza do mundo caído. E por que Deus nos mantém dentro dele. Só assim nós poderemos construir uma relação que seja fundamentada em união, compromisso e amor. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco ainda. Mas agora uma coisa que eu quero ressaltar aqui para os irmãos é o seguinte, principalmente as meninas que querem casar, os rapazes que querem casar, a gente tem que visualizar o mundo que nós estamos, que é um mundo caído. Então, cuidado com falsas expectativas em relação ao casamento. Tem menina e tem rapaz que diz assim, se eu casar com uma pessoa crente, o meu casamento estará seguro e feliz, isento de problemas. Bom, vamos por parte. Primeiro, é claro que nós temos que construir a nossa relação conjugal com pessoas que comungam da mesma fé. Até porque as Escrituras vão dizer que não há comunhão entre a luz e as trevas. Mas o fato de você casar com uma pessoa crente não significa ausência de problemas. Não significa ausência de conflitos. Outra coisa, outra expectativa que muitas vezes tem os jovens, em nosso casamento não haverá discórdias e brigas como tem acontecido com nossos pais. Será que não? Se nós olharmos para o mundo caído que nós estamos vivendo, queridos, a verdade é que mais cedo ou mais tarde, os conflitos vêm, as dificuldades conjugais aparecem. Nós não podemos olvidar disso, nos excusarmos disso, porque se assim o fizermos, nós vamos estar querendo fechar os nossos olhos para enxergar a realidade. Pergunta aí para o Vanderlei se ele já teve algum conflito com a Jucineide. Claro que não, o Vanderlei é perfeito. Pergunta para a Marilene, ou pergunta para o Bosco, se ele já teve algum conflito. Pergunta para a Janderleia, minha esposa, quantas vezes ela não pensou em me devolver para minha mãe e para meu pai? Queridos, conflitos pós-queda, desentendimentos vão acontecer. Mas a gente tem que saber o seguinte, que nós, homens e mulheres de Deus, nós temos a comunhão com Deus. Nós temos o fundamento da nossa vida, que é Deus. E Deus pode restaurar, Deus pode consolidar, Deus pode fortalecer, Deus pode restaurar as nossas relações. Mas agora não podemos
ficar pensando o seguinte: deu uma crise, vou separar. Eu vou voltar para casa. Não, quem pai que quer filho, casou de volta em casa? Ninguém quer não, querido. Você casou, você tem que viver a sua vida de casamento. E outra coisa, problemas existem para ser solucionados, crises para ser resolvidas, obstáculos para serem transpostos. Muitas vezes nós vivemos no mundo irreal, o mundo de Hollywood. Casaram e viveram felizes para sempre. Eu já falei isso aqui, né? Pergunta para a Branca de Neve como foi depois de um ano de casamento com o príncipe. Pergunta para ela depois que ela teve o primeiro filho. Pergunta para ela quando ela ficou doente. E os dias que o príncipe saiu, teve problema no reino. E ele chegou em casa, não montado num cavalo branco, mas num cavalo que saía fogo pelas ventas, e coitada da Branca de Neve. Mas a gente só pensa que viveu feliz para sempre. Viveu feliz para sempre, querido. Só em Hollywood. É claro que nós podemos viver felizes, mas sabendo que nós vamos ter problema. Então, cuidado com as expectativas irreais. Vamos ter dificuldades, mas é isso que nos faz crescer. Crescer na maturidade. Nosso relacionamento cresce, o nosso amor cresce. Como diz o escritor lá, casar 20 vezes com a mesma pessoa, quando tem a oportunidade, né? No lugar de mandar o cabra embora, casa de novo com ele. Queridos, lembre-se, expectativas falsas sempre acabam em decepções. Vivemos a relação familiar no mundo caído. Agora, segunda coisa que eu queria aplicar aí, dentro da queda, é que você é pecador e é casado com uma pecadora. Olhe para mim aqui. Eu não sei se você sabia disso, mas você é um pecador casado com uma pecadora. A maioria dos problemas que nós enfrentamos, muitas vezes, não é a intenção do Dalmilton encher a paciência da Miriam. E nem muitas vezes a intenção da Miriam aborrecer o Dalmilton. Mas esse probleminha que nós temos no nosso coração chamado pecado, às vezes faz com que nós magoemos as pessoas que nós mais amamos. Faz com que a gente provoque choro naqueles que nós gostaríamos de ver somente alegria no coração. Isso é um problema do pecado, queridos. Então você é pecador casado com uma pecadora. Aí a pecadora sai para o trabalho, tem um dia ruim, e as ondas deste dia ruim acabam chegando nas praias do marido. Ou o marido tem um dia ruim, e as ondas do dia ruim, difícil do marido, acabam chegando na praia da esposa. E assim por diante. Você é um pecador casado com uma pecadora. Então preste atenção no seguinte: como você é um pecador casado com uma pecadora, se não houver disposição de perdoar, a relação entre dois pecadores jamais dará certo, pois essa relação será imersa em mágoas, em ressentimento, em amargura e muitas vezes ódio. Pense nisso, meu amado irmão, minha amada irmã. Você é casado com um pecador e você é casado com uma pecadora. Se não houver disposição de perdoar as coisas, os erros de um, as falhas do outro, o coração será imerso de ressentimento, de amargura e de ódio muitas vezes. Outra coisa, dentro dessa questão de você é casado com um pecador e uma pecadora, se cada pecador, dentro da relação conjugal, não assumir o seu erro, a sua falha, essa relação de dois pecadores dividindo o mesmo teto, está fadada ao fracasso.
Porque o resultado de não assumir a falha, o resultado é conflito, acusações mútuas, desarmonias, brigas, desentendimentos. Então, lembre-se, você cônjuge, e estende para os filhos também, né? Você é filho. A relação é com o pecador, com pecadora. Então, se você fez de errado, como nós estamos vivendo um momento difícil, quando a pessoa erra, o que ele deveria fazer? Qual que seria a atitude correta? O maridão pisou na bola, chega em casa, a mulher está chorando porque ele pisou na bola, e ele chega e olha para ela e fala: eu fiz isso porque você é assim e assim. Ele errou. No lugar de chegar em casa e dizer: minha amada, me perdoe, eu pisei na bola, eu falei o que não devia falar, eu fiz o que não deveria fazer, me perdoe. Assumir falha, pedir perdão, humildade. Outra coisa, se o casal esquecer que é casado com um pecador, uma pecadora, o relacionamento jamais dará certo. Sabe por que se o casal não reconhecer que é casado com um pecador e uma pecadora, o relacionamento jamais dará certo? Porque ele sempre vai esperar do outro a perfeição. Ele não tem homem perfeito. Não tem mulher perfeita. Adão e Eva eram nossos representantes, e eles pecaram. Com a queda deles, trouxe imperfeição para nós. Eu estou dizendo então que você pode viver tranquilo, que você pode ofender seu esposo, que você... Não, cara. Estou dizendo que nós vamos entender as nossas fraquezas, as nossas falhas, e vamos ter disposição e determinação e esforço para suplantar os nossos erros, para aplacar o desejo de fazer coisa errada, para colocar a guarda na nossa boca, para não falar o que fere, que machuca. Então o casal tem que entender, tanto a mulher quanto o homem, porque tem mulheres que acham que o homem não tem sentimento, não. Olha para mim aqui, mulheres, o homem tem sentimento, tá? Homem e mulheres. Uma primeira aula que eu dou para casal é que homem e mulher têm sentimento. Homem e mulher foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porque tem mulher que ela acha que ela pode acabar com o marido. Você não presta, você não vale nada, você é um vagabundo, e vai. E depois ela passou um cafunézinho nele, acabou tudo. Mulher, homem tem sentimento também. Se você não gosta de ser chamada maltratada, tripudiada, então não faça isso com seu marido também. Porque lá no coração dele, ele vai ficar ferido também. E as feridas do coração podem arrebentar com o relacionamento. E, finalizando, precisamos enxergar a vida nessa perspectiva entre o já e o ainda não. Isso para nós cristãos, queridos. Nós temos que entender que nós estamos entre o já e o ainda não. Nós somos cristãos, somos homens de Deus, mas nós vivemos num mundo terrivelmente danificado pelo pecado. Nós somos homens e mulheres de Deus, mas ainda estamos sujeitos a falhas, a pecados. Tem gente que fala assim: eu não vou lá na igreja, porque lá tem gente que peca, tem gente que erra, tem mesmo. Aqui tem pecadores. Mas tem pecadores que reconhecem o seu erro, que reconhecem os seus pecados, e por isso estão aqui, sabendo que se não for Deus, nós não somos nada. Vivemos na companhia de pessoas falhas. Precisamos enxergar a vida nessa perspectiva, entre o já e o ainda não. O mundo ainda não foi restaurado. Essa pandemia que nós estamos vivendo é normal? Não, queridos. Isso é resultado da queda.
calamidades, tsunamis, terremotos e tantas outras anomalias no planeta. Nós vamos ver isso no próximo domingo. Isso é resultado da queda. O pecado ainda não foi erradicado. Somos cristãos, mas ainda o pecado não foi erradicado da nossa vida. Somos cristãos, mas ainda não fomos transformados à perfeita imagem de Cristo. Eu gostei de um livro que eu estava lendo, onde o autor dizia assim, que nós deveríamos colocar uma plaquinha na nossa testa. Estamos em construção. O processo não terminou ainda, queridos. Nós estamos num processo de transformação. A plena imagem do Senhor e Salvador Jesus, mas até chegar lá, eu e você ainda erramos. Às vezes a gente fala o que não deveria falar, às vezes a gente pensa o que não deveria pensar, às vezes a gente tem atitudes que não deveríamos ter. Pense nisso. Adão e Eva pecaram. Por causa do pecado de Adão, entrou o pecado no mundo, e esse pecado foi passado para todos nós. Agora vivemos num mundo anormal, que vive fora do propósito para o qual foi criado. Olhe para você ver que tem tanta coisa que é tido como normal nesse mundo, e você vê que não é normal. É contrário à natureza. Esses dias alguém foi processado, porque ele diz que homem não pode dar à luz. Aí eu pergunto, o homem pode dar à luz? Isso é uma verdade científica. Se algum homem puder dar à luz, beleza. Então vamos processar quem diz que o homem não pode dar à luz. Isso é só para você ter uma ideia de que nós vivemos num mundo anormal e as pessoas estão aplaudindo as anormalidades como se isso fosse verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Te louvamos pela tua palavra, que nós acabamos de ouvir nessa noite. E diante da tua palavra, Pai, o que surge do nosso coração é: Deus, tenha piedade de nós. Ajude cada esposo, cada esposa, cada filho a viver com o Senhor e para o Senhor. Viver uma vida diante do propósito para o qual nós fomos criados. Senhor, abençoe a nossa vida. Apesar de pecadores, que o Senhor nos transforme dia a dia. E quando errarmos, ó Deus, nos dê a humildade de assumir a culpa pelo erro e pedir perdão. E ter disposição de mudança, de transformação. Abençoe cada família, Pai, que está aqui representada nessa noite. Que sejam famílias regadas pelo amor do Teu Espírito. Que o Teu Espírito, Pai, possa derramar amor no nosso coração nesse tempo que vivemos de pandemia. Dá mais empatia em relação ao sofrimento alheio, dá mais solidariedade, dá mais disposição de sair da nossa zona de conforto, para ser instrumento de ajuda, de cura, de conselho. Pai, agora que o amor de Deus e que a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos nós, desde agora e para sempre.
Amém, queridos. Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana na presença do Senhor e que você busque cada vez mais a comunhão e a intimidade com Ele, sabendo que tudo na nossa vida depende da nossa comunhão e da nossa intimidade com o Senhor que nos criou. E de em paz, que o Deus da paz nos acompanhe.